Olá pessoal, tudo bem com você? Olha só, por que é que alguns religiosos eles não sabem o que significa iniquidades, que é sobre o desejo da carne, que Deus explica. Então, se ele não acredita em iniquidades, ele também não consegue acreditar na palavra, como funciona a magia da palavra. E aí ele naturaliza o pecado e espiritualiza outras coisas, principalmente se ele já fornicou, já se prostituiu, ele não entende a respeito dessas coisas, então ele busca Deus, mas ele não consegue ser convencido da palavra, dependendo das suas iniquidades. Então, o que Deus explica tanto a respeito dessas iniquidades, que quando uma pessoa ela já fornicou ou ela já se prostituiu, as consequências são as mesmas quando você se envolve com uma pessoa que ela não se prostituiu. Como assim? Uma virgem, uma moça que ela não se prostituiu, entra na vida de um homem que ele é promíscuo, e a vida daquele homem impacta no emocional daquela pessoa ao ponto dela não conseguir ter visão, emoção. Ela é dominada. Ela é uma pessoa carente emocional. E aí ela precisa sofrer muito para ela conseguir ter essa visão do que Deus explica a respeito de iniquidades, que não é sobre o pecado. Então Deus explica, se você anda com uma prostituta, se você vai para a cama, o homem que vai para a cama com uma prostituta torna-se uma só carne. Todo mundo sabe disso. Mas ele não sabe como funciona as iniquidades. Ele não sabe a respeito do pecado. Então tem mulher que entra na vida de um homem que ela não se prostituiu, mas o homem se prostituiu, fornicou, e aí ela fica a vida toda com aquele homem, acreditando ter entrado no coração dele. Ela acredita que vai conviver com aquele homem e um dia ele vai amar ela. E aquele homem que já se prostituiu ou já fornicou, um dia ele percebe que não ama aquela pessoa. Um dia ele tem a visão que não ama. Então ele vive só de aparência. E Deus explica que o pecado que você comete fora do corpo é muito mais fácil de você conseguir uma libertação. Mas o pecado que ele é da prostituição, existe um passo a passo para que ele seja quebrado. Então quem não acredita nisso, ele fica sofrendo. Porque ele fica querendo entender pela razão dele, pela visão dele, porque é que quando namorava ele tinha tara, porque é que ele não tem atração na esposa, mas na rua, o desejo da carne é muito maior, a atração sexual que ele sente na fornicação, nos filmes pornô, na revista, ele é mais envolvido emocionalmente, ao ponto dele acreditar que é o outro que não presta, que é aquela pessoa. Então, geralmente, quem já se prostituiu, ele humilha, ele maltrata, ele rebaixa, ele domina o emocional do outro, ele manipula, porque ele mente. Deus explica isso no manual. Então, você tem que entender o que é as iniquidades na mente. O que é essas iniquidades na mente de uma pessoa, que é o que eu vou explicar aqui para você. Que quem não tem muitas experiências e que Deus não revelou essas coisas para essa pessoa, para ela isso não tem fundamento. Uma pessoa que não teve muito conhecimento ao ponto dela desistir de buscar fora e buscar dentro, porque é que ela não tem sorte no amor, porque é que ela vive ganhando e perdendo, porque é que ela vive adoecendo. Enquanto ela não tem muita experiência para ela ter a visão da razão, da satisfação da carne dela, ela vai ficar presa em agrilhões,
porque ela não entende sobre iniquidades na mente, que é o que eu vou explicar aqui para você. Em 1 Coríntios 7,16, Deus diz assim: ou não sabeis que o que se ajunta com uma meretriz, uma prostituta, faz-se um corpo com ela. Então tem pessoas que dizem, mas é só por um tempo. Depois de 6 meses, 1 ano, não é mais um corpo só. Ele acredita que esse vínculo é quebrado sem arrependimento e sem confissão de pecado. Porque ele não sabe o que é as iniquidades na mente, na memória da pessoa. Entende o que Deus explica? Então, quer dizer, Deus explica que as iniquidades é a vontade, é o desejo da carne. Por isso é tão difícil de uma pessoa que ela é religiosa, ela acreditar em iniquidades, porque ele vai para a igreja, anda com a Bíblia, mas ele fornica, mas ele se masturba, mas ele trai, mas ele mente, ele não consegue dominar a própria carne. Que é o que eu vou explicar. Quanto mais ele se prostituiu, mais difícil fica para ele ser convencido desse tipo de pecado. Então ele não domina mais a carne dele. Ele não domina mais as vontades dele, a não ser que ele confesse o pecado. Então tem pessoas que não quer confessar, não quer estudar, não quer renunciar ao pecado e ela é dominada pela carne, pelos desejos da carne, porque ela desconhece a respeito das iniquidades na mente, na memória da pessoa. Por isso, quem já se prostituiu, ele tenta consertar os erros dele, ele tenta afirmar com uma pessoa e a mente dele é jogada lá no passado. Quanto mais uma pessoa se prostituiu, quanto mais ela teve relação, quanto mais ela beijou pessoas, porque na saliva também existe pactos. Quem anda na feitiçaria sabe que existe pactos espirituais feitos com a saliva e a Bíblia explica isso. Jesus cuspiu na lama e fazia milagre com a saliva dele. Então os feiticeiros, eles fazem feitiço também com a saliva. E existe pactos feitos com o sangue branco, que é o esperma das pessoas, que as pessoas desconhecem sobre esse assunto. Então, quanto mais as pessoas se prostituíram, mais cega das iniquidades ela vai ficando. A mente dela é cauterizada. Ela não é mais convencida dos próprios erros. Porque ele não quer se arrepender, porque ele não quer crer, porque ele não quer se ver. Então, geralmente, quem mais se prostituiu, ele vai maltratar, humilhar, desprezar a outra pessoa. É isso que acontece a respeito das iniquidades na mente, que já não está mais somente nos desejos carnais. Não está mais só na carne. A mente fica cauterizada e é isso que Deus explica. Por isso Deus diz assim, o pecado... Eu vou ler para que você entenda, para que você tenha visão do que é as iniquidades que a Bíblia fala, né? Ou não sabeis que o que se ajunta com uma meretriz faz-se um corpo com ela? Porque diz serão dois, uma só carne. Mas o que se ajunta com o Senhor é um mesmo espírito. Aqui na Bíblia, Deus está explicando um só espírito com letras minúsculas. Então, Deus não está falando do Espírito Santo. Deus não está falando do Deus, o dono do mundo. Deus está falando do espírito do homem. Quando você se ajunta com uma meretriz, torna-se um só espírito. Então, aquela pessoa que se você se envolveu, se você era virgem, se você não se prostituiu e aquela pessoa se prostituiu, aqueles espíritos, se ele foi para a cama com 5 mulheres, 10 mulheres, o tanto que ele foi para a cama, ele passou agora a ter influências nas suas decisões, na sua carne, na sua vontade.
É isso que Deus está explicando aqui. Por isso, o espírito que está escrito com letra minúscula, Deus não está falando a respeito dele. Deus está falando do espírito do homem, do espírito da carne. Foge da fornicação, Deus diz aqui. Então tem pessoas que acreditam que está fornicando e não está traindo, e não está mentindo. Por isso ele não consegue crer. E hoje já é comprovado pela ciência que quem fornica, quem se masturba, o cérebro dele é deformado como um homem que usa crack. Ele não tem a cognição correta, ele não tem a visão certa. Então ele não é convencido dos próprios erros. Ele apenas justifica os erros que ele comete. Então Deus diz, foge da fornicação. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo. Mas a fornicação não é fora do corpo. Como assim? Então a fornicação não é a mesma coisa da prostituição? A prostituição, eu não tô indo me prostituir com alguém, nenhum espírito está entrando dentro do meu corpo, dentro do meu espírito. E Deus está falando aqui da fornicação, da masturbação. É a mesma coisa? Pois é. Quando uma pessoa, ela bota um filme pornô, quando ela precisa de ver imagens de outras pessoas para sentir a sensação, os desejos carnais, ainda está sendo pior do que ele ter relação sexual. Ele está criando uma visão. É por isso que ele precisa de estímulos. Olha, uma pessoa que ela fornica, que ela se masturba, ela corre um sério risco dela terminar louca, se ela não buscar a Deus para ser liberta, dela terminar louca ou dela terminar presa, dela cometer algum tipo de insanidade mental, praticando estrupos, abusos sexuais com outras pessoas, porque ele não domina mais a carne dele e ele não sabe disso. Por isso Deus diz, o pecado que você comete fora do corpo é uma coisa, mas o pecado que você comete dentro do corpo, você não domina mais a sua carne, os seus desejos, as suas vontades. É por isso que você tenta consertar e você não vai conseguir. Então, quando você se envolve com um homem que ele já se prostituiu, que ele já fornicou, que ele andou em prostíbulos, e as mulheres não entendem porque que era uma coisa quando eu era no namoro, e agora é outra. O homem não me maltratava, agora que eu casei, ele me maltrata. Ele me rebaixa, ele me compara, ele me suga financeiramente. Então, há uma contradição pela visão. E Deus explica a razão. Porque é que ele não consegue ter a mesma visão. E ele não consegue ser confrontado. Porque ele vive da visão, da emoção, da cognição, da sensação. Ele está buscando tudo fora. Então, enquanto ele não conseguiu, enquanto ele está tentando conseguir, ele tem uma visão. Depois que está com ele, a visão dele muda. O interesse dele muda. A vontade dele vai mudar. E ele não vai entender. Então ele vai dizer que o casamento dele está esfriando, que o sexo não é mais a mesma coisa, que é a mulher que não presta. Então ele vai tentando ter uma vantagem financeira em cima daquela mulher. Ele vai sentir a necessidade de continuar traindo, mentindo, omitindo, até para trazer a sensação dele de volta. Como eu já vi homens dizer, o homem é mais feliz quando ele está traindo. Quando ele está mentindo é que ele é feliz. Quer dizer, quando ele tenta consertar, ele vê a bagunça no emocional dele. É isso que ele não sabe. O que significa isso? Então, a culpa é da mulher. Assim é a mentalidade de uma pessoa que ela alimenta as próprias iniquidades, as próprias sensações. Então, quem está de fora que vê as pessoas dentro da igreja traindo e mentindo porque ele não sabe o passo a passo de quebrar esse tipo de problema. Como é que desfaz desse tipo de problema? Porque é que a pessoa está dentro da igreja e traindo as esposas, enganando os parceiros, mentindo.
porque não é convencido do pecado e alimenta as próprias iniquidades. Então, toda iniquidade que ela é alimentada de fora para dentro, ele não é convencido do pecado. E nem muito menos ele é afligido do pecado. Por quê? Quando seu pai ou a sua mãe, ela se prostituiu, os filhos vão ver a dificuldade no casamento. O primeiro relacionamento que ele arrumar vai ser um relacionamento para frustrar ele, para atrair ele, para abandonar ele, para deixar ele. Ou para aquela pessoa não se sentir nada. Não sentir nada. Não sentir nada. Porque vai beijar, não vai sentir nada. Quem sabe sobre a prostituição sabe que prostitutas, elas não gostam de beijar na boca. Quem é mulher da vida, mulher de programa, elas não gostam de beijar na boca. E quem já se prostituiu muito, também eles não gostam de beijar na boca. E quando você tem uma relação com uma pessoa no início e você beija e você não sente nada, aquela pessoa parece uma pedra de gelo. Ela não sentiu nada. Quer dizer, às vezes ela não sentiu nada. Não se sentiu atraída, não quis a pessoa, mas quando largou e viu a pessoa com outro, a pessoa agora quis. Agora ela quer. Agora ela vai voltar atrás. Agora eu percebi que gostava da pessoa. Isso é problema de iniquidade. Entende o que Deus explica? Porque ele está vivendo, transgredindo, vivendo problema que é de geração. E ele não sabe a razão. É por isso que quando está junto, estão brigando ou está naquela frieza espiritual. Não sente nada pelaquela pessoa. Até o beijo. Eu não sinto nada no beijo. Não mexe comigo. A pessoa não conseguiu me tocar. Não tocou a minha alma. Entende? Mas quando a pessoa me largou, ou a pessoa está conhecendo outra pessoa, agora eu estou vendo que estou perdendo aquela pessoa, a carência emocional chega. A desilusão chega. Agora a pessoa vai tentar reaver aquele relacionamento. Problemas de iniquidades na carne. Entende o que Deus está explicando? Então Deus diz, foge da fornicação, todo o pecado que comete é fora do corpo, mas o que fornica peca contra a sua própria alma. Então como é que eu vou ter visão a respeito dessas iniquidades, que é o desejo da carne? Então quem não acredita em Deus, que quem não crê em Deus também não crê que vive o que fala, que a palavra tem poder, ele não crê em nada disso. Ele crê em alguma religião, em alguma satisfação, mas ele não vê razão para isso. E é por isso que ele vive, quem vive problemas de iniquidade, geralmente, ele vive ou ganhando e perdendo, ou adoecendo, ou vive uma trava na vida sexual, marital. É aquela frieza. Só tem relação uma vez no mês, não tem desejo nenhum no beijo, é aquele casamento só de placa, só de aparência, porque desconhece do que é iniquidade. Então a iniquidade, além de estar na carne, que é os desejos da carne, ela vai para minha mente. Ela cauteriza a mente de uma pessoa. É por isso que quanto mais ela se prostituiu, quanto mais ela fornicou, quanto mais ela pecou, ela não é convencida da própria visão, do próprio sentimento. Porque na cognição da pessoa, na visão da pessoa, o problema só pode estar fora. Porque eu não tinha esse problema. Porque eu não era assim. Porque o problema só pode estar na pessoa. Então, quanto mais você vai adquirindo experiências, é que você, quem adquiriu a quantidade de experiências, ao ponto de despertar que tem algo errado. Então, se tem algo errado, até eu não me ver, eu acho que o problema está fora. Mas até eu ter a visão que o problema está em mim, haja conhecimento. Você precisa ter muito conhecimento. Então, quer dizer, quando uma mulher ela é inocente, não carrega equidades, não carrega verdades dentro dela, ela não tem muito conhecimento, ela é facilmente manipulada quando ela cai na mão de uma pessoa que ela já se prostituiu, porque ela é carente emocionalmente.
Então quer dizer, aquela pessoa que entrou na vida de um homem que ele é promíscuo, que ele se prostitui, você percebe que aquele homem, quando entra na vida daquela mulher, a mulher, ela não era desobediente dos pais, ela começa a ser desobediente. Ela começa a mentir para o pai, roubar o pai, gazear a aula, ir para as festas, fazer toda a vontade daquela pessoa, porque ela acredita amar aquele homem. Então ela vai fazer de tudo para que aquele homem ame ela também. Ele tem que ficar comigo, porque eu gosto dele, e nasce essa idolatria, esse sentimento fantasioso. Então, quando ela começa a sofrer, é que ela vai entender que não existia amor. Não era um sentimento verdadeiro. Eu era enganada pelas aparências. Então, às vezes, a mulher casa com um homem que ela não sabia que o homem era nada disso. Às vezes, tem mulher que casa com o homem ou se envolve com o homem já tinha um amante, uma ficante, uma namorada ou até uma noiva. Com tudo comprado, eu já passei por isso. Do homem me levar para casa dele, dizendo que era dele, a casa mobiliada, com todos os móveis comprados, dizendo que morava sozinho e era a mulher que estava ajudando ele a mobiliar aquela casa para eles casar. Depois foi que eu descobri. Quer dizer, aquela mulher que casou com aquele homem, ela não sabe que naquela cama nova dela, que a mãe dela não deixava ela ir, porque ela era uma mulher solteira, era uma mulher de bem, só era para ir quando estivesse casada, ali já dormiu outras mulheres. Ali já dormiu uma prostituta. Então, como é que aquela mulher vai saber por que é que a área sexual dela esfriou depois do casamento? Por que é que isso mudou? Quer dizer, esse mesmo homem que eu tô falando para você, não deu 1 ano ou 2, eu fiquei sabendo que a mulher que casou com ele, ela dizia, eu não me casei. Eu me caguei. Tava decepcionadíssima com o casamento. Porque ele mentia para mim e mentia para ela. Enganava ela financeiramente para dar um de bom para mim. Me enganava para dar um de bom. E muitas mulheres passam por isso. Quer dizer, aquela cama que era nova, quantas prostitutas aquele homem não levou para casa dele? Que na verdade, deles. Que ele pagava a casa junto com ela. E a maioria dos móveis que tinha dentro da casa, era ela que comprava com o dinheiro dela. Quer dizer, a mulher está inocente. Então, quando nasce a frieza espiritual, a frieza sexual naquele casal, como a mulher vai ser convencida disso? Que existe aí fornicação, adultério, mentira, traição financeira, tudo naquela casa. Espíritos de prostituição dentro daquela casa. Como esse casal vai ser feliz? O abalo começa na cama. E aí, pelo abalo começar na cama, termina na área financeira. Termina na área financeira. Abalou a cama, abala toda a casa. Os filhos sofrem, a finança sofre, tudo sofre. Porque as pessoas não sabem o que é iniquidades. Então, se a mente está cauterizada espiritualmente daquela pessoa, nem você falando, ela não acredita. Ela não quer ser convencida do pecado, porque ela tem a mentira como algo bom e como algo necessário. Como ele vai querer se arrepender desse tipo de pecado? Porque eu fiz quando era solteiro, mas eu não era casado. Entende como é a mentalidade da pessoa? Mas agora que eu sou casado, e agora ele vai ver os problemas, porque o tempo de plantar ele já plantou. Agora ele vai colher as consequências do problema. Então a pessoa só tem visão do problema quando ela sai do problema, ou quando o problema muda de posicionamento, é que ela tem visão do problema, quando o problema ele é a respeito de iniquidades, de transgressão e de pecado. Entende o que Deus explica? Porque na visão da pessoa, pela visão, nasce o sentimento. É pela visão que nasce o sentimento.
É por isso que eu estou lhe dando o exemplo. Se a mulher ela não tenha equidades dentro dela, verdades dentro dela, sentimentos criados dentro dela ainda, ela entra na vida de um homem promíscuo e prostituto. Se ela gostava de estudar, ela passa a não gostar mais de estudar. Ela vai mentir para os pais, ela vai gasear a aula para tudo para agradar aquela pessoa, porque ela é carente emocionalmente. Mas ela não sabe o que espera por ela. Porque se ele era um homem já que fornicava, que se prostituía, depois ele vai maltratar aquela mulher, porque ele vai ver todo o defeito é naquela mulher. Porque ele não se vê. Entende o que Deus explica? Então, se ele não se vê, como ele vai ter razão do problema que ele está vivendo? Por isso Deus diz que o pecado que você comete fora do corpo, às vezes você tem visão. Eu estou passando por isso que eu fiz. Mas quando é a respeito de iniquidade e transgressão, a pessoa vai justificar para dar razão. Mas eu fiz no tempo de solteiro. Eu ainda não era casado. Ele não é convencido. Ele vai apenas justificar o pecado, porque ele desconhece a respeito das iniquidades. Então quer dizer, quando o homem ele precisa de imagens, ele precisa de como é que se chama? Três pessoas, né? Para ter uma relação sexual. Quando ele precisa de sexo, de revista, de qualquer... É a mesma coisa dele estar traindo. Porque a mentalidade dele, essas moças que já beijou vários homens, que já se prostituiu, ela tá ali com aquele homem, mas a mente dela... Ele é jogado lá no Joãozinho, lá no Manezinho. Então ela precisa pensar de estar com 2 homens. Porque já beijou muitos homens. Porque já teve várias bocas. Então quer dizer, adquiriu várias almas, vários espíritos dentro daquele corpo. Então ele não consegue mais se satisfazer com aquela pessoa. Por isso ele vai precisar do pecado. Ele vai continuar pescando na mente dele para sentir a razão, a satisfação. Então a mulher está ali com aquele homem pensando, se fosse 2, seria mais gostoso. E se fosse assim, seria melhor. O homem, por não estar satisfeito com aquela mulher, precisa de um filme, precisa de uma revista, precisa de um brinquedo, precisa de coisas fora para mudar. Porque ele não sabe que o problema está dentro dele. A razão está nele, porque ele desconhece o que é iniquidades, do que Deus explica. Quando eu não me casei mais virgem, mas eu tinha perdido a virgindade com o homem que eu me casei. Mas eu já tinha beijado vários homens, né? E já tinha prazer sozinha. Eu já me masturbava e sentia prazer sozinha. Mas os 10 anos de casamento, eu não consegui me realizar sexualmente. Eu me masturbava sozinha. Com 17, 18, 20 anos, eu passei 10 anos da minha vida apenas sentindo prazer na masturbação. Mas com o homem, eu não conseguia ter prazer. E na minha cabeça, não existia nada errado nisso. Porque como eu não tinha tido relações sexuais com outros homens, para mim isso não tinha nada de errado. Eu continuava me masturbando porque eu já me masturbava quando eu ainda era moça. Então se eu não conseguia sentir a sensação em mim, o problema não está em mim. Porque eu sinto sozinha. E eu não era esclarecida desse assunto. Entende? Então Deus diz, você deu a legalidade ali, é ali que você vai ficar presa. O homem, por já ser um homem promíscuo, que se prostituía, aquele sexo com aquele homem é um sexo mecânico. Ele não se realiza muito bem ali, por isso ele continua na prostituição, na fornicação, no pecado. Ele só tinha vontade de estar casado, mas agora o casamento para ele é algo ruim.
É algo ruim, ele não sabe a respeito desse tipo de assunto. Então, quer dizer, as iniquidades, ela domina tanto as minhas vontades como a minha mentalidade. Porque eu não fui liberto do pecado. Então, a pessoa está casado, mas ele vai continuar preso no pecado. De alguma maneira. Então, ou ele vai trair, ele vai mentir, ou ele vai precisar de algo fora para sentir alguma sensação. Entende o que Deus explica? Que ele não vai conseguir mais. Ele não vai conseguir mais, porque a iniquidade que ele alimentar, o que é que Deus explica na Bíblia? A iniquidade que ele alimentar é ali que ele vai cair. É ali que ele vai ter o problema. Por isso que quem tem problema na área sexual, ele vai ter problema na área financeira. Porque ele vai ver a mulher como aquele casamento é o que está me perturbando. Porque se eu não tenho mulher nem para me fazer gozar, nem para eu sentir a sensação boa da carne. E as pessoas desconhecem sobre esse assunto. Então ele fica tentando encontrar razão. Qual é a razão desse tipo de problema que eu vivo? Ele não sabe. Porque está preso nessas iniquidades do que Deus explica. Já no terceiro casamento, para que você tenha ideia do que Deus explica a respeito de iniquidade, que é os desejos da carne, né? Que cauteriza a sua mente. Para você ter ideia. O terceiro casamento que eu tive, o homem que eu tava, a gente já se conhecia. E ele tinha uma atração por mim, um desejo oculto que ele mesmo tentava fugir. Porque ele me conheceu, eu morando com outra pessoa, e ele também tinha outras pessoas. Né? Ele traía uma mulher com outra, eu conhecia todas as duas. Então, quando ele me viu solteira, que ele também ficou solteiro, a gente começou a se envolver. Nesse envolvimento, para que você tenha ideia do que é as iniquidades na carne e na mente, que tem pessoas que não sabem a respeito da iniquidade. Quando eu comecei a ficar com ele veio para minha casa, a gente curtiu, a gente nunca tinha tido relação. Então, quando eu percebi que ali podia ser agora uma oportunidade de eu ter uma relação sexual com ele, eu fui tomar um banho. Eu digo, quando essas pessoas saírem, né? Eu já bebi, ele também, somos adultos, estamos solteiros, então vou logo tomar um banho para as coisas ficar mais fáceis. Foi assim que eu pensei. Então, eu fui tomar um banho, botei uma bela de uma lingerie por baixo, para quando rolasse alguma coisa, porque era noite, eu já estar pronta. E assim eu fiz. Tomei um banho, botei a lingerie, e aquelas pessoas quando disseram, eu já vou, era aqui na minha casa. Já vou, ficou só nós dois. E ali nasceu a oportunidade de ter uma relação sexual pela primeira vez com aquele homem. Ele ficou tão perplexo, tão passado com a situação, que eu botei aquela música romântica, internacional, apaguei a luz, fiz todo o jogo da sedução para seduzir aquele homem. E aí eu percebi que eu beijei, eu alisei, eu passei a mão, eu fiz tudo. E aquele homem, ele não tinha ereção. Ele não conseguiu ficar excitado. E ali eu comecei a ficar sem entender o que era aquilo, o que era que estava acontecendo naquele momento. Porque não era a primeira vez que a gente tinha se beijado, eu não conhecia ele há pouco tempo, eu conhecia ele há muito tempo, né? Mas cada um com seus parceiros e ali estava todo mundo livre, né? Ele tinha só uma ficante, ele tinha uma ficante e eu estava solteira. No decorrer das histórias. Então eu percebia que eu alisava, eu beijava, a música estava super envolvente, ele era louco por mim, porque era ele que me convidava para casa dele, ele quem se oferecia. Primeiro nasceu dele o interesse e tudo era visível. E por que aquele homem não estava tendo ereção?
porque ele não conseguia sentir o desejo, a satisfação. Eu fiquei sem entender naquele momento. Então eu tentei. Uma hora eu comecei a ficar com vergonha, porque eu era muito opiniosa. Quando eu percebi aquilo, que ele estava ali naquela situação e ele não conseguia sentir ereção, eu digo, eu estou me oferecendo. Então o jogo virou, é eu que estou me oferecendo e o homem não tem desejo, não tem sensação por mim. Ali eu parei. Quando eu parei, que ele viu que eu não ia me mover mais para nada, ele tomou um susto. Ali ele viu que podia perder, que ele ia perder a oportunidade. E ali eu vi as coisas mudar, a visão mudar, a emoção dele mudar, quando eu parei. Entende o que Deus explica das iniquidades? Do que é a mentalidade, o desejo do ser humano, como muda, e as pessoas desconhecem a respeito disso. Ela não sabe porque não crê no pecado. Então ali quando eu mudei, foi que eu vi as coisas se transformar. O homem mudou. Ele mudou a feição, mudou o comportamento, a ereção. E eu fiquei sem entender aquilo. Hoje é que eu entendo que foi a respeito das iniquidades. Quer dizer, se eu tivesse continuado me mantendo com o mesmo comportamento, eu dei um choque de realidade nele. Oxe, não estou entendendo. Quer dizer que você não quer, não? Eu fiquei sem entender. E ele ficou sem saber o que fazer. Então eu não fui parando, eu parei de uma hora para outra, eu dei um choque de realidade. Eu fiz para que ele percebesse. Eu não fui parando, desistindo ou adulando. Eu fiz o meu papel. Não conseguiu, não? O problema não está em mim. Foi o que eu pensei. O problema não está em mim. Deve estar com algum problema esse homem. Não gosta de mulher? Eu fiquei pensando, não gosta de mulher? Mas eu sabia que ele gostava de mulher. Conheci ele com várias mulheres. O que era aquilo? Eu fiquei sem entender. Entende? Mas como eu já era uma mulher vivida, tarimbada, eu digo, quando eu parar, ou vai ou racha. Ou vai embora, ou agora é ele que vai ter que me conquistar. Porque eu não movo mais uma palha. Eu fiquei sem entender. Hoje é que eu entendo que isso é a respeito das iniquidades. Que é o desejo da carne, que é aquela pessoa que o sentimento dela é dominada pelas aparências, é pela visão que o sentimento dele é dominado. Hoje é que eu entendo isso. Que ele tomou um choque de realidade e ele pensou, o que é que ela vai pensar de mim? Eu vou sair como fraco dessa história? Não, que é isso? Então ele mudou a situação. Entende o que Deus explica? Ele mudou totalmente, foi de uma coisa para outra, de repente, porque é a respeito das iniquidades do que Deus fala. Quando uma pessoa, ela alimenta as iniquidades de fora para dentro, a mentalidade e a emoção dela também é dominada pela razão. É pela razão. Então ele perde a razão depois que ele conhece, ele perde o incentivo depois que ele tem, e ele mesmo não entende. Ele não sabe a respeito de iniquidade. Então a iniquidade, ele domina tanto a sensação e a emoção como a cognição da pessoa. Hoje é que eu entendo, na época eu não entendi. Eu só entendi que eu podia tirar uma carta da manga, né? Ou se vitimizar não era o caso. Ficar adulando não era o caso. Então o que era que eu podia fazer? Dar um choque de realidade. Foi ali que eu vi a história mudar e hoje é que eu entendo a respeito porque é que Deus diz que o pecado que você comete fora é uma coisa, mas o pecado que você comete dentro do seu corpo, fuja da fornicação. Porque depois que você comete a fornicação, a prostituição, você vai ter que ter uma razão para viver. Porque os seus instintos carnais, ele não vai ser o mesmo. E você não vai conseguir dominar isso. Então a pessoa vai ter que montar uma visão
para sobreviver, para ter uma razão de viver, já que não crê no pecado, na mentira, acredita que a mentira é algo bom, acredita que não vai ter consequência, ou acredita que tem como resolver por si só esse tipo de problema. Porque Deus diz que não tem como resolver. Então, só se quebra esse tipo de problema, de iniquidade, de pecado, que Deus explica junto com transgressão, se a pessoa quer estudar a razão. Se a pessoa quer confessar os pecados para poder desligar do mundo espiritual. E para desligar do mundo espiritual precisa de uma pessoa que Deus já libertou, que crê no pecado, que é separada, que jejua, para poder ser desligada. É por isso que tem tanto pastor caindo. É por isso que tem tanta gente que não crê no pecado. Ele está com a Bíblia na mão. Ele está falando em Deus, mas cometendo todo o pecado que Deus diz não faça. Então ele não consegue crer em Deus. Entende o que Deus explica? Porque ele naturaliza o pecado, porque ele já alimenta as próprias iniquidades. E ele não sabe que a iniquidade ele manda na razão, na cognição, na visão dele, na emoção dele. E é isso que Deus explica. Então quem fornica, quem se masturba, que é pior do que o adultério, a fornicação, ela se torna pior do que o adultério. Porque a pessoa, ela alimenta como se ela não estivesse fazendo nada. E ela não tem controle. Por isso ele não consegue deixar. Por isso ele não consegue deixar. Então, uma pessoa que se prostitui, ela consegue deixar. O homem consegue deixar uma prostituta, se ele não está muito envolvido. Mas a fornicação, a própria ciência diz que é pior do que usar droga. É pior, porque como é que trata uma coisa que a pessoa não consegue dominar? Então, quando você está sofrendo sobre problemas de iniquidade, o desejo, quando mais aquela pessoa está no erro de iniquidade, é na traição, é na fornicação, é naquela prostituição que ela está no auge da iniquidade, até o desejo da carne é maior. Eu já conheci mulheres que ela sentia prazer no homem, só em um homem tocar nela. Não precisava penetrar. Com roupa, a mulher já sentia o orgasmo. Porque era algo proibido. Porque ela estava com um homem que não era para ela estar. Porque era um homem de uma amiga. Eu já conheci esse caso. Que a mulher dizia: eu sentia prazer com ele sem ele nem tirar a minha roupa. Eu já sentia o orgasmo. Olha o que é as iniquidades do que Deus explica. Eu já tive momentos da minha vida que, alimentando as iniquidades, desconhecendo sobre o pecado, você, no desejo da sensação da carne, no maior auge da paixão, até os seus poros ele arrepeia. Você fica arrepiada só em estar perto daquela pessoa. Você atravessa estados atrás daquela pessoa e você sente uma satisfação que você não domina. Você não consegue dominar a sua carne. Por isso o libido é maior, o desejo é maior. Os homens, quando tá traindo a mulher, ele diz: eu não fui trair com a intenção de largar. Eu amo a minha esposa, mas não consigo largar a prostituta. Eu sei que eu tô me lascando, que eu tô me ferrando, mas eu tô apaixonado por essa mulher. Ela nem me quer. Quantos casos você já viu assim? A amante nem quer o homem. A amante deu o bolo e agora o homem não quer, não consegue mais sentir nada pela esposa, apaixonado pela prostituta, e ele não vai ficar com a prostituta porque a prostituta não quer. Queria ele casado. Agora que ele está largado, a amante não quer ele. E ele fica rodado e sofrendo pela amante problemas de iniquidades. Que ele alimentou a vida toda as iniquidades, o desejo da carne, não acreditou no poder do pecado. O que o pecado faz na carne dele?
Aí diz, a carne é fraca. Por quê? Sem o Espírito Santo, a carne é fraca mesmo. Então, quando uma pessoa ela cai nesse tipo de pecado, ao ponto de alimentar a carne, ao ponto dela chegar a esse estágio que eu estou explicando para você, que a sensação é maior ao ponto de a pessoa estar toda arrepiada, a sensação, o libido chega a transbordar na mulher, da mulher molhar a roupa toda por conta do libido, sabendo que está vivendo algo ilícito, ilegal, aos olhos humanos e aos olhos de Deus, mas é ali que ela está feliz, é ali que ela está alimentando, ela não tem forças. Ou ele não tem forças mais. Então pode o mundo estar contra, ele enfrenta o mundo. Ele enfrenta até ele mesmo. Mas a carne está dominando. Ele está vendo que está se lascando, que está perdendo. Mas ele não consegue mais. E Deus explica isso. Por quê? Porque alimentou as iniquidades. Porque não acreditou no pecado e alimentou o pecado. Entende o que Deus está explicando? Então, iniquidade não se trata como pecado. Se trata como transgressão, problema de geração. Entende o que Deus está explicando? Se trata com alguém que já foi liberto pelo Espírito Santo, que Deus arrancou as iniquidades e ensinou aquela pessoa. Porque se você vai confessar um pecado com um padre que ele se masturba, você acha que você vai conseguir alguma coisa com isso? Isso é uma mentira e a Bíblia diz isso. Entende? Se você vai contar a sua história para outra pessoa, falar com uma psicanalista, acreditando que vai ser liberto das iniquidades, você acredita mesmo nisso? A iniquidade ele vai transmutar para outra coisa. Porque é o desejo da carne. Geralmente quem alimenta as iniquidades, ele tem vícios. Porque ele não consegue conter a carne. Entende? É algo espiritual que Deus explica. É por isso que poucas pessoas entendem a respeito de iniquidade, que não é a mesma coisa do pecado. Então Deus diz, o pecado você comete fora. A fornicação, a prostituição é um pecado que você comete com a sua alma. Então você mata a sua alma. Você morre espiritualmente. É isso que Deus está explicando aqui, entende? Fuja da fornicação, porque todo o pecado do homem comete fora do corpo, mas o que fornica peca contra a sua própria alma. Ele mata a alma dele. Ele mata e ele não consegue mais avivar a alma dele. Ele vai morrer espiritualmente naquela área. É na área do pecado que ele cometeu que ele vai ter agora satisfação de viver cometendo. Porque é ali que ele se renova. É ali que ele se sente uma pessoa renovada. Porque é o desejo da carne dele. E o homem, principalmente. Porque o homem se renova é no sexo. E a Bíblia diz isso. O homem ele é renovado no sexo. Então se a mulher dele não satisfaz ele, onde ele vai ser renovado? No pecado. De alguma maneira ele vai ter que cair no pecado. Porque a mulher não satisfaz ele. Então ele vai jogar a culpa em quem? Na mulher. Porque ele não crê no pecado. Porque ele está preso ali naquelas iniquidades. E a mente vai estar cauterizada. E ele não vai conseguir ter visão. Ele só vai conseguir dar razão a isso. Como é que eu vou ser livre da razão? Da razão do meu viver? Entende o que Deus está explicando? Então, a mulher que ela entrou na vida de um homem que ele já se prostituiu no tempo que era solteiro, no tempo da ignorância, é ela que vai sofrer. É aquela mulher que vai sofrer junto com aquele homem. E o homem vai condenar a mulher. E a mulher vai condenar o homem. Porque abalou no sexo, abalou na cama, transfigura para a área financeira. Porque se o homem não se realiza com a mulher, como ele vai satisfazer aquela mulher, sustentar aquela mulher, se ele não se realiza com aquela mulher? Entende o que Deus está explicando? Porque o homem, ele precisa. Se a mulher também precisa, se hoje já é até testificado pela ciência,
que a mulher que ela não tem o desejo da carne dela, ela até adoece. A mulher que ela não se satisfaz, que ela não é feliz sexualmente, é uma mulher rixosa, é uma mulher briguenta, é uma mulher mal-humorada, porque ela não se realiza sexualmente. Já é comprovado. A mulher precisa. E a mulher ela é mais emotiva do que o homem. Né? A mulher, ela vive mais pelo coração, o homem pela razão. Então veja o que Deus explica para que você entenda que iniquidades é muito além do pecado. Por isso é um erro de geração. Por isso é que Deus explica porque é um erro de geração. Seus pais pecou e você cumprimentou o copo dos seus pais, porque não creu no Deus que fala a verdade e acreditou que a mentira não ia haver consequências. Entende o que Deus está explicando? Então tem pessoas que preferem viver no pecado de que ser liberto, porque não crê como Deus explica. Porque ele está vivendo pela razão, pela visão, pela emoção. Até os pastores faz, até o padre faz, porque ele não estuda a respeito do assunto. E ele está se satisfazendo ali, onde Deus diz, não faça isso. Porque esse pecado que você está cometendo vai para a vida dos seus filhos. Entende o que Deus explica? Então aquilo que você sofreu, seus filhos vão sofrer. Mas na visão da pessoa que alimenta as iniquidades, eu não estou sofrendo. Ele está justificando. Porque ele está querendo vencer sozinho, sem Jesus. E ele crê em Jesus da forma que ele já é. Entende o que Deus está explicando? Então eu peço para você, em outro conteúdo eu vou explicar para você a história do rei da psicanálise. Que muita gente acredita mais na ciência, na psicanálise, porque não estuda quem fundou a psicanálise, o que ele viveu, o que ele passou, a vida pessoal dele. Porque ele foi tão consagrado, existe até a Bíblia dele. E as pessoas não estudam a respeito disso. Que a pessoa acerta uma coisa e erra em 1000. E as pessoas fecham os olhos para o erro e consagra aquela pessoa mais do que Jesus na terra. E diz, eu acredito mais na ciência do que na Bíblia. Porque não estuda. Entende o que Deus explica? Porque não quer abrir mão do pecado. Então ele não crê no pecado. Porque já alimenta o pecado. E não sabe das consequências daquele pecado. Entende o que Deus está explicando? Então, eu peço para você que deixe o seu comentário e compartilhe esse conteúdo na vida de alguém que você deseja fazer o bem, tá bom? E até o próximo vídeo.